Deus abençoe a todos. Mais uma edição de uma programação toda especial aqui na rede O Semeador, que é a rede internet da Igreja Visão Missionária. Estamos pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube da Igreja Visão Missionária, também do missionário Alexandre da Rosa. Você pode estar ligado conosco, você pode estar assistindo e deixando também nos comentários os seus nomes para nós colocarmos aqui no caderno da oração, porque posteriormente a esta live nós já estaremos nos dirigindo para oração, estaremos orando por você, por sua vida e por sua família. Então, queridos, deixe os seus nomes aqui nos comentários e também escreva o local de onde você mora, né, onde você está nos assistindo, para que possamos acusar aqui e orar com certeza, né? Vamos à saudação dos pastores que chegaram para a oração também. Pastor Bruno, a paz do Senhor. Paz do Senhor missionário, Deus abençoe também os demais pastores. Estamos numa grande fé para essa oração, crendo missionário que a oração ela é a chave dos céus, chave da vitória, a chave do milagre. Pastor Sérgio conosco também e pastor Gustavo, as saudações. Pai do Senhor missionário, Pai do Senhor pastores, estamos na fé para essa oração, né? Eu costumo dizer uma frase: o ser humano só dá aquilo que tem, e nós estamos buscando aqui algo de Deus muito forte para entregar para as pessoas, né? Aquilo que acontece no altar, no púlpito, é resultado da oração, né? É verdade. Pastor Sérgio. Paz do Senhor missionário, pastor Gustavo, pastor Bruno, os pastores aqui nos bastidores, na equipe, o internauta, os ouvintes, Deus abençoe. Exatamente. E a gente tem que lembrar que a oração da madrugada ela é diferente. Né? Buscar Deus de madrugada é extraordinário, faz bem em todos os sentidos. Estamos na fé, missionário. O povo já está ligado aqui, a Regina Lima, a Patrícia Calistro dos Santos, o pastor Júnior Almeida também está nos assistindo. As pessoas já estão já nesse início de madrugada, já ligado conosco. Aqui em Curitiba, muito frio, já está também não chuva, né? Uma garoa. Mas uma garoa. E está muito gostoso, né? Porque é muito gostoso orar no frio, nas madrugadas, irmãos. É muito gostoso porque parece que na calada da noite Deus ouve mais, né? Enquanto que muitos dormem, você está ali de joelho, orando, buscando a Deus naquela solidão da oração. E você sente sim a presença de Deus, a vinda de Deus sobre a tua oração. Então eu acredito que vai ser uma madrugada abençoada por Deus. E nós estamos aí numa expectativa muito grande com resposta a essa oração. Temos grandes trabalhos aí, né? Nós temos agora a Santa Ceia no sábado. Sábado é Santa Ceia do Senhor aqui na sede mundial das igrejas Visão Missionária. Vamos ter também no dia 21, lá em Cascavel, uma grande concentração no ginásio aí central de Cascavel, onde estaremos com vocês aí em Cascavel. No dia 22, vamos estar em Foz do Iguaçu, na nossa igreja Visão Missionária. Então nós gostaríamos já que os irmãos vissem certinho o endereço do ginásio ali no sábado em Cascavel e a nossa igreja ali de Foz do Iguaçu, onde estaremos no próximo final de semana. Dia 21 e dia 22 vai ser uma festa maravilhosa, tá certo? E estamos na fé porque domingo também nós temos uma campanha muito forte, né? Domingo, atenção povo de Deus, para não faltar no domingo, porque há um mover muito grande nesse domingo, né, pastor Gustavo? Com certeza, missionário. É uma campanha de 3 domingos, né? Serão apenas 3 domingos. 3 domingos. Isso, a campanha Efatá. Quando Jesus ele chega naquele homem que ele tinha dificuldades para falar, ele era quase mudo e era surdo. E Jesus, quando vê aquela situação daquele cego, ele não olha para o cego, ele olha para os céus e disse: abra-te, né? Efatá. Ele pediu para o céu se abrir. Efatá significa abra-te. Abra-te. Então Jesus pediu para o céu se abrir, para que o milagre acontecesse
na vida daquele homem. Então isso aqui é um segredo, né? Jesus, ele primeiro pede para o céu se abrir para que o milagre aconteça. E é isso que Deus vai fazer. Essa é a nossa fé. Nós iremos clamar para o céu se abrir e Deus trazer aquela explosão de milagres em nome de Jesus. Que bênção, hein? Então, e vai começar domingo agora. Domingo às 18 horas. Domingo agora eu prego a palavra, né? No dia 22 vai ser o pastor Alexandre Lopes de Blumenau. E dia 29 o pastor Adenário. Vai ser benção. Tá bem. Então você não pode faltar esses 3 domingos aí de bênção, tá certo, amados ouvintes? Tragam os enfermos, tragam as pessoas doentes, as pessoas que precisam de uma oração, para que elas possam exercitar a fé e assim receber as bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa e também na sua família, tá bom? E pastor Sérgio, nós queremos também falar com os nossos ouvintes sobre o nosso curso do IBEM, que está sendo uma benção, né? É verdade, missionário. Está sendo uma benção o curso do IBEM, né? O curso do IBEM Você está está, assistindo o curso do IBEM? graças a Deus, tá inovador, né? Você Esse está em ano. qual aula agora? Estou na 9ª aula. Nona aula. 9ª aula. E a nona aula fala sobre o quê? 5 passos para A libertação, expulsar demônios, né? Libertação. Certo? Então, amados, o IBEM tem edificado a vida de muitas pessoas. Nós vivemos uma época muito complexa, uma época de muita confusão religiosa, e nós precisamos se alicerçar na palavra de Deus, né? Nas nossas reuniões a gente percebe que realmente há muitas pessoas caminhando para caminhos errados, vamos dizer assim, né? Heresias, vivemos uma época de muita heresia. Então nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. O IBEM é para isso, né? É um Instituto Bíblico e Escola de Ministério. Quem faz o IBEM vai bem. Vai bem, vai ser norteado pela bênção de Deus. A aula 1 fala sobre as bênçãos e plenitude. Ali diz que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. E por que muitos cristãos não estão tendo essa experiência de vida abundante? Porque será que a realidade é outra? A miséria, a doenças, há tantas coisas ruins acontecendo na vida de cristãos. Porque de repente eles precisam fechar brechas, existem maldições que devem ser quebradas. Então é importante nós entendermos isso. Existe uma lei espiritual e nós não podemos confundir a lei da responsabilidade com a lei das maldições. A lei da responsabilidade trata-se com pecado, né? A lei da responsabilidade, ou seja, o filho não leva o pecado do pai. Cada um vai prestar conta e vai ser responsável pelos seus próprios atos. Todavia, a lei da maldição é outra coisa. A lei da maldição está lá no livro de Êxodo, né, no capítulo 20, quando Deus visita, como consequência de maldição, as gerações, né, até a 3ª e 4ª geração. Então, às vezes, os filhos não levam o pecado do pai, mas levam as consequências das atitudes e das maldições, não é verdade? Isso nós temos que entender, que no mundo espiritual isso é muito real. E nós precisamos entender e quebrar essas maldições na nossa vida, tá certo? E existem maldições geracionais, como também maldições adquiridas. Tem pessoas que adquirem maldições porque abrem brecha. Paulo, ele chegou a dizer no livro aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, Paulo dizia assim: não deis lugar ao diabo. Ele estava falando com a igreja, ele estava ciente que a igreja de Éfeso poderia sim dar lugar ao diabo, abrindo brechas, né? Ananias e Safira eram o primeiro casal cristão na Bíblia, mas eles sofreram porque eles deram lugar ao diabo, não é verdade? E ali no livro aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, 26 e 27, no capítulo 25 diz assim, ó, deixai a mentira, falai a verdade. E depois diz, não deis lugar ao diabo. Ou seja, deixar a mentira. Quando você mente, você está dando lugar ao diabo. Ele diz, deixar a mentira, falar a verdade e não deis lugar ao diabo. Então muita gente às vezes dá lugar a Satanás com a mentira. Por que mentira? Porque a mentira não é apenas um hábito. A mentira também é um espírito. A Bíblia fala que o rei Acabe queria ir para a guerra. Você pode ler no livro de Reis, que ele queria ir para a guerra. Então ele ajuntou vários profetas, né, para lhe dar direção profética se ele teria que ir para a guerra ou não.
E um dos profetas, um só, acho que o nome dele era Micaías, né? Disse que Deus não ia ser com ele, e que porque ele era desobediente à voz de Deus. E ele não gostou. Ele não gostou, ele levou um tapa no rosto, esse profeta, e foi preso, porque profetizou contrário ao rei. E os demais profetas que estavam ali, que zombaram do profeta Micaías, eles começaram a profetizar coisas boas, né? Começaram a profetizar para o rei que ele poderia ir para a guerra, porque Deus seria com ele, e começaram a aguçar o ego do rei. E a Bíblia fala que um espírito de mentira desceu e veio sobre esses profetas. Profecias mentirosas para aguçar o ego das pessoas, né? E o rei gostou dessas profecias, que massageou o seu ego, foi para a guerra e morreu. Morreu. E tanta gente que morre. Não morre mais fisicamente, mas morre espiritualmente, porque vão atrás desses falsos profetas, porque querem profecias para aguçar o seu ego, né, para fazer as suas vontades, os seus caprichos, né? E o espírito de mentira. Então o espírito de mentira faz com que a pessoa creia no erro, né? A Bíblia diz que Deus enviará nos últimos tempos o espírito do erro para que eles creiam na mentira. E hoje as pessoas acreditam em profetas mentirosos, acreditam no engano e na mentira. E a mentira é uma brecha para o diabo entrar. Ananias e Safira, por exemplo, eles morreram espiritualmente e morreram fisicamente. Por quê? Por causa da mentira. Pedro disse, porque deixasse Satanás encher o teu coração e mentir ao Espírito Santo. Eles mentiram ao Espírito Santo. Então, a mentira é uma coisa tão séria que o próprio Jesus chegou a dizer, pastores, que a mentira, que o diabo é o pai da mentira. Jesus levou isso muito sério, hein? Esse ato de mentir faz você ser filho de Satanás. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira, que não existe verdade nele, e só fala aquilo que lhe aprove. Ou seja, ele só fala aquilo que é conveniente. O mentiroso só fala aquilo que lhe é conveniente. Satanás só fala aquilo que lhe aprove, pastor. Então, é verdade. O espírito de mentira faz a pessoa se autobajular, fala por conveniência, e assim as pessoas vão sendo iludidas, né? Dão brechas a Satanás por conta da mentira. E quanta gente mentirosa que às vezes vai pregar, vai contar o seu testemunho, o testemunho é verdadeiro, mas a explanação desse testemunho é mentiroso. Cria um enredo absurdo, né? Aumenta tudo. Exatamente. Eles fazem um circo terrível, eles aumentam, eles esticam. Meias verdades, né? Meias verdades, exatamente. É o que a serpente fez com o próprio... É verdade. Com Eva, né? Eva. Meias verdades. A mentira no meio de uma verdade é mais perigosa que você imagina. É verdade. Porque a serpente, em partes, ela não mentiu, né? Sim. Ela disse, não, se você comer, você vai ter conhecimento do bem e do mal. E então, em partes, ela não mentiu, porque se realmente Eva comesse, ela ia perder aquela essência de ter aquela pureza, imagem, né? Aquela pureza, exatamente. Aquela inocência. Essa nona aula, missionário, falando ainda sobre... eu fiquei maravilhado, porque assim, poucos crentes estão tendo coragem de falar o que a gente vê na nona aula sobre os 5 passos da libertação. Porque libertação, já fazia tempo que eu queria ver algo nesse sentido, né? Porque assim, às vezes os irmãos reformados, eles nos criticam por conta dos nossos cultos de libertação. Só que eles não entendem o seguinte, talvez eles não entendam porque eles estão vendo esse movimento gospel, que só expulsa, mas não ensina a pessoa a se afastar do mal. Porque a gente, com a autoridade do Espírito Santo e do nome de Jesus, vai expulsar. Mas bem disse o missionário na aula, que não é só isso. Isso faz parte. Mas a pessoa da qual o demônio saiu, no nome de Jesus, precisa tomar um conjunto de medidas, de atitudes, porque senão esse demônio volta. E vem mais 7 ainda. Né? E vem mais 7. Então tá lá os passos, e eu gostei muito porque assim, primeira coisa, a pessoa tem que resistir o diabo, não dá lugar ao diabo. Fechar as brechas. Porque senão vai adiantar. E talvez isso, missionário, explique porque tem pessoas que às vezes frequentam a igreja tanto tempo e não para de cair endemoniado. Todo culto é a mesma coisa. Exato, porque a gente expulsa o demônio na igreja, mas o fulano sai
e vai lá e dá lugar de novo. Existem vários fatores que revelam por que essas pessoas sempre caem endemoniadas constantemente. Primeiro é a falta de conhecimento. O segundo é uma entrega verdadeiramente do seu coração a Jesus. E terceiro aliás, a falta de conhecimento faz nós não entendermos, porque nós temos que saber o motivo pelas quais o diabo entrou. Não é só expulsar, nós temos que saber o motivo. A origem por que Satanás entrou. É aquela comparação que eu sempre faço, né? Aquela comparação. O cachorro faz uma sujeira na varanda da casa. E aquela sujeira atrai moscas. Então você vê aquelas moscas, você expulsa as moscas saem. Quando você vira as costas, as moscas voltam novamente. Sim. Porque ele tem uma causa, um motivo, uma sujeira. A sujeira está ali. Então não adianta expulsar os demônios. As moscas representam demônios. Se você não remover o mal, a sujeira, a maldição, tem que remover a sujeira e as moscas não vão voltar mais. Remover a causa. E assim acontece, tem que remover as causas pelas quais a brecha que essas pessoas deram para o diabo entrar, porque elas vêm na igreja, são libertas, mas em casa voltam a praticar a causa pela qual o diabo entrou. Então, precisa ter conhecimento, né? Isso é muito importante. Por isso que o IB é importante. É muito importante. E isso faz com que pessoas que começam a frequentar a igreja, pastor Gustavo, entendam o processo de libertação, porque é um processo. Sim. É um processo. É um processo. Então, mas tem muita gente que não quer falar isso, missionário. Tem muitas pessoas que não querem explicar. Tem pessoas que querem, parece que aquela pessoa continua naquela maldição. Parece que para dar show. Eu penso que é para dar um show, né? Porque não faz sentido. Jesus falou, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não quer ser liberta, parece, né? Então, mas é que tá, sim, pastor Bruno, não é só a pessoa. Não, às vezes é o conhecimento que não está chegando na pessoa. É isso mesmo. Ela não entende que tem que remover a causa. Esse é o tipo de mensagem que não é palatável. Exatamente. Né? Muita gente não tem coragem mais de pregar, pastor Gustavo. É verdade. E outra coisa, eu observo que o inimigo é tão sujo que do outro lado ele faz a pessoa sentir vergonha e não voltar mais da igreja. Poxa, eu vou lá e socar e não vou voltar mais. Tem muito caso. Ela não entende que existe uma causa pelo qual ela está caindo em endemoniada. Existe um processo de libertação. E existe um processo, exatamente. Então, se eu expulso o demônio, vamos ver se eu lembro dos 5 passos, né? A gente expulsa o demônio. A primeira atitude, o primeiro passo, expulsar. Não sei se está bem na ordem. O missionário vai me corrigir. Segundo passo, a pessoa tem que tomar uma atitude. Crer, tem que acreditar. E tem que se entregar para Jesus. Não adianta a gente ficar aí expulsando o demônio se não falar para a pessoa, aceita Jesus. Porque isso é a mensagem da cruz, né? Por isso que eu falo. Aceita Jesus. Aí, se ela aceitar Jesus, a casa dela vai ser preenchida. Exatamente. Né? Porque se ela não encher a casa dela, a Bíblia diz que o diabo vai rodar e vai voltar. Sim. A casa estando vazia. E vai entrar com mais 7. Mais 7. Né? O terceiro passo seria, então, uma recusa dessa maldição, a identificação desse mal, né? O que eu fiz, aonde foi que eu dei legalidade, por que esse mal veio sobre mim? E cortar esse mal pela raiz, tomar atitude, porque o evangelho é feito de grandes atitudes. É verdade, e o impressionante de tudo isso aí é que o inimigo ele entra através de fraquezas, né? E sim, cada pessoa tem a sua fraqueza. Algumas pessoas, por exemplo, têm fraqueza com alcoolismo. E o diabo entra por ali. Exatamente. Outras pessoas têm fraqueza na prostituição. E o inimigo vai entrar exatamente por ali. Sim. Então, cada pessoa tem uma causa, né? Outras pessoas têm uma paixão, parece um gosto peculiar pelo ocultismo, né? É verdade. Esses tempos eu fazendo campanha ali no sítio cercado, uma mulher vinha na terça-feira e caía, expulsava. Aí depois ela veio me falar que na terça ela vinha na igreja, na sexta ela ia num terreiro. Meu Deus. Eu falei, minha filha, eu tiro aqui e ele pega lá. Você precisa tomar uma atitude. Enxugar gelo vai ser... Porque tem pessoas que gostam dessa coisa do ocultismo. O brasileiro gosta muito disso. Agora é muito bom quando você vê uma pessoa que tem esse conhecimento e ela consegue remover essa causa, né? Ela faz uma campanha, ela é liberta, ela até passa ali por 1, 2, 3, um mês.
de libertação, mas quando ela, opa, eu não quero só isso, eu quero conhecer mais de Cristo, eu quero me entregar. Mas aí é que tá. Esse é o conhecimento que tem que chegar nela. Exatamente. E aí que volta Quem também faz isso é o pastor, é o pregador. a mensagem, aí que volta. Eu olhando para o futuro assim, eu acredito que o diabo tem um plano muito grande para parar o processo de libertação. Ele já está fazendo. Sabe por quê? Porque eu observo assim, ó, já está sendo proibido por lei expulsar demônios publicamente. Já é proibido falar nomes de espíritos publicamente. Sim. Então eu acredito que isso é um plano de Satanás para acabar com o ministério de libertação. Porque acabando com o ministério de libertação, ele vai acabar com a igreja. Né? Isso é uma coisa muito séria no mundo É porque espiritual. o grande ministério, o ministério que vai na frente é o de libertação, né? Ele vai dizer, Como é que você vai pregar, como é que você vai batizar uma pessoa se ela não é liberta? É. é o que vai dizer Como é que você vai dar Marcos ceia para uma 16, pessoa né? se ela não é liberta? Ide por todo mundo, né? Pregar e quem crê, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome. É. Expulsarão a demônio. ordem ali é essa, expulsar demônio, Então, libertar as uma pessoas. é uma das matrizes do evangelho. Libertação de demônios, libertação de pessoas doentes, pessoas enfermas. E isso nós não podemos nos abster disso. Agora, voltando à questão do conhecimento, hoje o IBEM, para uma pessoa que quer uma mudança, ele é indispensável. A pessoa ela vai entender ali, através do IBEM aonde está a raiz dela, porque o IBEM vai te ajudar você a identificar qual que é a sua causa. Tem ali passo para quebrar maldição, passo para libertação, maldição sem causa não virá. Então essa pessoa, quando ela tem esse conhecimento, que vai dizer, filha, o povo sofre por não ter o conhecimento. Então muitas pessoas, a gente faz campanha, 1 mês, 2 meses, a pessoa vai para a igreja, insiste, e é casa do mesmo jeito. Esse dia eu fui uma mulher que ela pediu ajuda, e, pastora, minha casa é sempre uma casa pesada, sempre tem briga em casa, eu vou pro culto, eu até tenho vergonha, ela falou, eu fico até meio que constrangido de ir pro culto, eu caio endemoniada. Aí eu fui nessa casa fazer uma oração naquela casa, você naquela casa imagem de ocultismo na parede, um linguajar de maldição na família, ela chama o filho por um apelido de maldição. Aí, pastor, eu não sei o que acontece, daí eu falei, mas está aqui a causa, vocês, na palavra vocês invocam, vocês por imagem, é por aquilo que vocês escutam. Então quando nós temos essa percepção da causa daquela maldição, aquilo é quebrado. Você falou muito bem, tem que remover a sujeira para as músicas não voltar mais. É verdade. Existem muitas causas de maldição, né? Sim. E a Bíblia fala muito dessas causas, né? Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na face da terra. Ora, se você honrar seu pai e sua mãe, você atrai uma bênção. Se você desonrar pai e mãe, você atrai maldição, né? Porque os pais são autoridade espiritual. Quantos filhos que não dão ouvido aos pais hoje estão nas drogas, hoje estão com AIDS, hoje até perderam a vida. Perderam a vida. Porque se envolveram com más companhias, porque não honraram o pai, não deram ouvido aos conselhos Sim. do pai ou da mãe. Então, aquele que não honra pai ou mãe, ele não vai bem. A Bíblia fala isso, né? Não tem anos de vida. Encurta-se a sua são vida, encurtadas, né? Suas vidas são Imagina. encurtadas. A Bíblia também diz para nós, maldito aquele que desobedece à autoridade, né? Romanos 13 diz isso, né? Que aqueles que não respeitam as autoridades trarão sobre si mesmo condenação, porque as autoridades foram constituídas por Deus. E às vezes esse espírito de rebelião, ele gera maldição, porque as pessoas são contra a autoridade, desrespeitam a autoridade. A Bíblia também diz assim, maldito aquele que trata a obra de Deus relaxadamente, no livro de Ezequiel, me parece, né? Ou Jeremias. Jeremias diz isso. Maldito aquele que trata a obra de Deus relaxadamente. É maldição. Quantos obreiros às vezes atraem maldição na sua vida porque tratam da obra de Deus relaxadamente? Dão prioridade à matéria, à sua profissão secular e abandonam a congregação que está dirigindo, abandonam. Freiam o ministério de Deus na vida deles. Exatamente. Não oram, não jejuam. Começam uma campanha e não terminam, né? Abandonam uma congregação, eles tratam a obra de Deus relaxadamente, né? Querem ser obreiros, mas chegam tarde, são os primeiros a ir embora, a saírem. Então eles não levam as coisas de Deus a sério. No serviço eles chegam pontualmente, eles saem pontualmente. O mundo secular, para um chefe de sessão, para um chefe no serviço, né? Eles obedecem à risca, mas as coisas de Deus
eles tratam a Miguelão, né? Não priorizam a Deus, né? Entendeu? Então, essas pessoas que tratam a obra de Deus relaxadamente atraem maldição na sua vida, né? Outra área que as pessoas atraem maldição na vida é murmuração. A Bíblia diz que o povo de Israel no deserto, eles pereceram por causa da murmuração, né? Murmuração. A Bíblia Isso aí diz, atrasa a vida da pessoa. Jesus disse, pelas tuas palavras serás julgado e pelas tuas palavras serás condenado. Quantas pessoas que atraem maldição por causa das palavras, as palavras têm poder, né? Da tua boca não pode sair uma fonte de bênção e fonte de maldição ao mesmo tempo. É tudo ou nada, né? A Bíblia, Tiago, capítulo 3, tem um capítulo que fala só sobre a língua, né? A língua é como um fogo, né? Que acendeia, quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque nós atraímos maldição. As palavras têm poder. E pessoas que atraem maldição se criticam, né? Sim. Criticam a vida, criticam a família, criticam a igreja, murmuram, criticam. Então, você tem que fugir dessas pessoas negativas e críticas, porque são espíritos transmissíveis, né? Então, existem vários tipos de causas que fazem com que as maldições entrem, pastores. Eu digo que de todas as que o senhor citou, a que eu tenho notado assim mais urgente, mais voraz, pastor Orlando, é a insatisfação, a murmuração. Você não vê um crente satisfeito com barreira. E eu não estou falando como pastor, estou falando como crente, que eu sou há 37 anos, né? Como a gente que conhece, que tem amigos crentes. Todo crente bem quisto, bem visto, aquela pessoa que fala bem da igreja, que não murmura, ele rompe na vida. É verdade. Porque a murmuração traz um atraso de vida muito grande, né? A gente vê claramente a caminhada de Canaã para o Egito não era tão longa. Não. A gente vê ali quando Jacó ele manda os filhos dele ir para o Egito. Eles vai e voltam várias vezes. São 800 quilômetros. Agora, por que o pessoal demora 40 anos, sendo que os filhos de Jacó iam e voltavam rapidamente? Ficava andando em círculo no deserto. Por causa da murmuração. Então a murmuração... E outra coisa, A né? pessoa não vai para lugar nenhum quando murmura, né? Não vai para lugar fica andando nenhum. em círculo. E outra parece. coisa, tem uma Igual coisa... uma barata tonta. E outra coisa, Deus substitui o murmurador. Sabe por quê? Porque se a gente for observar bem, ali quando Josué se levanta como líder, Deus espera morrer aquela geração que saiu do Egito todinha Os murmuradores? e só entra na terra a geração de Josué e Caleb. Sim. Ou seja, os murmuradores ficou tudo para trás. Ficou tudo pelo caminho. E você vê que quando Josué é levantado líder, o povo conquista. Exatamente. Porque Moisés, ele era um grande líder, mas ele era tolerante com coisas que Deus não queria que ele Sim. tolerasse. Josué não. Ele era complacente. Josué, a gente vai ver um perfil diferente. Josué viveu do lado de Moisés, olhou e falou assim, rapaz, nem ele entrou. Eu vou obedecer esse Deus na lista. E Deus vai dizer, né? Dá para Caleb a terra porque nele houve um outro espírito. Sim. Tá dizendo, poxa, Caleb não tem esse espírito murmurador. Caleb é diferente. E você sabe, Bruno, missionário, no mundo secular, você vai trabalhar, você vai gerenciar uma empresa, você é treinado pelo RH, você é treinado por psicólogos a identificar pessoas negativas. As pessoas negativas, no mundo secular, a empresa não quer ele. O dono da loja não quer ele, o dono da fazenda, ele não prospera. Porque ele tem aquele senso crítico aguçado. Todo mundo tem um defeito. Todo mundo está errado. O certo é ele, o bonito é ele, o sabidão é ele. E esse tipo de pessoa, ele é uma pessoa, tem um nome certo que se dá para isso. Ele é uma pessoa tóxica. Aonde ele está? Ele tem uma traquinose. Você pega um tomate com traquinose e põe numa caixa. Tomate sadio. Deixa posar. No outro dia você vai lá para você ver se você acha um tomate bom. Já contaminou tudo. Já contaminou tudo. Quando a gente vai fazer batismo, eu tenho a prática de pregar essa mensagem quase sempre nos batismos que eu faço. Crente novo que está na fila do batismo, foge de crente velho murmurador. Você não fica na igreja. Se você pegar os crentes de 50 anos, 40 anos, aqueles que morrem na fé, com 60, 50 anos de crente, pastor Édipo, eles têm esse segredo. Eles não misturam com murmurador. Não mistura. Eles não têm histórico de murmuração. Porque eu acho que foi um missionário, não sei se agora se foi um missionário ou foi você que pregou esse tempo uma mensagem, que Deus, a gente vê na Bíblia Deus
Deus passando por cima do pecado do adúltero. Deus suportando o fornicador, Deus suportando um monte de classe de pecadores. Mas onde está na Bíblia que Deus suportou o murmurador? Nenhuma vez. Nenhuma. Deus não tolera isso aí. Isso é uma escola pra gente. No céu você vai encontrar de tudo. Assassino. Foi surpresa, você lembra aí? No céu o que você não vai encontrar no céu é murmurador. Murmurador. É fariseu. Fariseu não entra no céu. Deus abomina, né? O murmurador. Agora nós vemos que a Bíblia fala muito sobre isso, né? Vê que na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, é o crente mais velho, né? Murmurou do filho pródigo, porque o pai estava usando de misericórdia para com ele. Porque o crítico e o murmurador não tem misericórdia de ninguém. Ele não perdoa, missionário. Ele não sabe perdoar. E a pessoa que não sabe perdoar, ele não aprendeu o que é o evangelho, pastor Alexandre. Ele não aprendeu. Perdoar. Hoje eu postei uma frase nas minhas redes sociais, eu nunca faço isso, mas hoje essa frase eu precisei postar. Perdoar é saber que o próximo a errar pode ser você. Sim. Quem não perdoa não está pronto para fazer a obra de Deus. O murmurador, ele precede, né? Toda pessoa que hoje é insubmissa, que hoje ela é uma pessoa que rebeliou, ela começou com murmuração. Murmuração, eu vejo que ele é o princípio de uma rebelião, de uma insubmissão, de uma divisão. Começa reclamando, sendo insatisfeito, e quando vê aquele espírito vai tomando aquela pessoa espaço, vai ganhando a mentalidade, daqui a pouco ela não fala sozinha na casa, ela começa a falar para um outro, fala para mais um. Lúcifer fez isso. Primeiro ele ficou insatisfeito. Não, eu quero ser maior que Deus. Não se contentou e fez o quê? Murmurou para os demais. Para ter essa parte ele murmurou. E foi tão terrível essa murmuração de Lúcifer, essa insatisfação que ele teve, que quando ele caiu a terça parte com ele. Então o que eu aprendo com isso? Todo murmurador, ele não cai sozinho. Quem dá ouvido para ele, cai junto com ele. Se quebra junto com ele. Aí tem pessoas que começam a dar ouvido àquela pessoa que é contra o pastor naquela igreja. É um perigo, porque a murmuração daquela pessoa vai fazer você cair. Entendeu? Olha Miriam e Arão. Entendeu? Começou a murmurar de Moisés. Tava lá, quem sabe, Arão quieto, Miriam começou a falar e foi na onda do irmão, foi na onda da irmã. Os dois pagou. Entendeu? Nós temos que, é o que você falou, fugir de murmurador. Agora, todas essas coisas, elas vêm de um sentimento só. A insatisfação, primeiro ela começa com admiração. A admiração traz a insatisfação, e a insatisfação traz a inveja, e a inveja traz a murmuração. Pode observar, toda pessoa que hoje te inveja, um dia ela já foi um grande admirador seu. Um dia ela esteve do teu lado. Um dia ela te elogiava. E aí, de repente, você não deu o que ela queria. Não deu o que ela queria, e aquilo trouxe a insatisfação. E a insatisfação, ela vai trazer a murmuração. Isso é muito sério. Então a gente tem que identificar essas coisas, porque ninguém está imune disso. Mas não seria o caso dos Por isso que eu acho que a pessoa aí precisa trabalhar a lealdade. Exatamente. Porque a lealdade não cobra favor, né? Exatamente. Às vezes você gera uma expectativa e aquilo não vem, você diz, mas não veio, mas eu sou leal. Exatamente. Porque a lealdade, ela não cobra algo em troca. Não fez, mas eu sou leal a ele. Não pôde, mas eu sou leal. Assim, tem uma situação aí que às vezes eu até dou risada. Quando eu vejo grupos de murmuradores se juntando. Eles abrem, eles fazem. Assim, a gente ri porque assim, a gente sabe que não demora muito, eles se degradeiam entre eles. Né? Dá uma semana. Não, leva um tempo, porque tem um ditado popular que tem uma verdade muito grande. 2 bicudos não se beijam. Eles se unem em prol de uma causa, que eles entendem ser certo defender. Depois, quando estão juntos, eles descobrem que eles não gostam nem deles mesmos. E aí a queda é iminente. Se a gente pudesse dar um conselho a essas pessoas, fuja desses ambientes tóxicos. Exatamente. Fuja dessas pessoas tóxicas, porque isso atrai maldição, como bem disse o missionário no IBEM. Né? O IBEM esse ano é bem sobre isso. As maldições. Que se a gente se atentar, a gente se livra de muitas. Né? Já dizia um pensador, das tribulações da vida
já basta aquelas que eu não consigo evitar. Eu ainda vou atrair mais, não dá. É verdade. Não, e essas coisas destroem principalmente a vida de obreiro, né? Às vezes o obreiro tem um futuro extraordinário, mas esse tipo de coisa vai lá e acaba com a vida dele. Acaba com ele. E eu vejo muita gente freando a obra de Deus na vida dele. É, A obra de Deus, ela é composta de embates e combates, de tribulações, né? De lutas, de perdoar, de passar por cima de muitas coisas. E aí as pessoas, elas atraem um estado de maldição para a vida delas, que elas freiam. Aí vai falar assim, esse tempo um obreiro falou isso para mim, Deus não tem uma obra comigo. Eu falei, tem, é você que parou ela. É que você tem que fazer a obra de Deus do jeito dele, não do teu. é verdade. Tem diferença, né? Fazer para Deus e fazer com Deus, né? A gente vê um exemplo clássico disso em Saul, né? Tem gente que fala que Saul não deu certo porque Deus não escolheu ele. Conversa. Deus escolheu Saul. Ele teve toda a chance do Deus mundo. escolheu ele. Deus falou para Samuel, olha, ele cuida de jumentos, vai lá e tal. Deus escolheu ele. O problema de Saul foi quando ele atraiu a maldição para a vida dele, através da desobediência. Ali começou. Exatamente. Né? O profeta foi claro, o profeta falou assim, rapaz, hoje Deus ia aprovar de vez o teu ministério, Sim. o teu reinado. Era o teu Era teste. hoje. Era o teu teste. E você não nadou, morreu na e praia. você não passou no teste. Por quê? Exato. Porque você desobedeceu, trouxe a maldição e perdeu a bênção. Então tem muito obreiro que era para estar num nível diferente. Que nem diz aquele meme, né? Tá por isso aqui, ó, para Deus te abençoar. E aí acaba que não vai para frente por quê? Porque atraiu maldição para a vida dele. E aí não sofre só ele, né? Sofre a casa, sofre a família, Sofre todo sofre os mundo. filhos. E é só ainda Deus. tem o agravante de que Deus vai cobrar isso aí, né? Porque Deus tem um projeto na vida do obreiro. Aí ele mesmo freia, Se sabota, né? se sabota. Deus ainda vai cobrar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque Deus tolera um tempo, né? Para ver se a pessoa se arruma, se conserta. O tempo da misericórdia ali, né? Mas a cobrança de Deus, ela vem. E a gente sabe disso por quê? Porque a gente tem experiência, né? A vida Deus, ele é Deus, né? Por causa da sua seidade, e porque ele se revela nas lutas. Na sua luta, na sua, na minha, na nossa, que a gente vai aprendendo coisas sobre Deus que ninguém vai conseguir nos ensinar. Então o obreiro tem que saber que a luta é um processo, tem que passar, não tem para onde correr. Voltar para trás não é opção, parar não é opção. Atrair essas maldições só vai piorar. Não podemos dar uma de Jonas, né? E é por isso que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então um dos segredos para quebrar esse tipo de coisa é a pessoa saber se humilhar, ser humilde, né? E vai quebrando esse tipo de coisa aí. Um dos motivos da queda de Saul foi a comparação, né? Ele estava como rei, até então aprovado por Deus, só que Deus estava preparando também Davi. E quando Davi chega da guerra, as mulheres recebem Davi e fazem uma comparação que mexeu com o coração do rei Saul. O rei Saul não esperava isso e ali desabrochou no coração do rei Saul a inveja. As mulheres cantavam, né? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aquilo mexeu com o coração do rei Saul. As mulheres fizeram essa comparação, o diabo usou essas mulheres para exaltar mais a Davi do que ao rei Saul. E Saul, no exercício da sua função, se sentiu ameaçado. É verdade. Né? Poxa, estão elogiando mais a Davi do que a mim. E ele deixou esse sentimento faccioso entrar no seu coração e começou, por conta dessa comparação, a ter inveja. Isso acontece muito na vida de obreiro. Ele faz comparação de regiões e começa a ter inveja da outra região. Estilo de vida. Faz comparação do estilo de vida, do carro do outro. Começa a querer ter o mesmo, atitudes, até talento, até em dons. Então as pessoas fazem muito comparações e deixam esse sentimento perigoso da inveja entrar no seu coração. Por causa das comparações.
Essa foi a grande derrota do rei Saul. Fez muita comparação e se sentiu inseguro no exercício da sua função. Então há muitas pessoas que se sentem inseguras, porque fazem, em vez de fazer a obra, cuidar da sua região, cuidar da sua congregação, cuidar da sua igreja. No exercício da sua função. No exercício da sua função. Que é o rei Saul, por exemplo. Ele estava inseguro como rei. A função dele era ser rei. Mas ele se sentiu ameaçado. Ele tinha que ser superior àquilo, né? Ignorar aquilo. Né? Ignorar. Ele se sentiu ameaçado pelo elogio por Davi. Verdade. Ele achava que Davi queria tomar o trono dele. É verdade. Ele ficou com medo. Tem pastores que não apoiam ninguém, porque eles têm esse sentimento. Eles não apoiam ninguém, não dão chance para ninguém. Chamam ninguém nem para pregar na igreja. Eles são individuais, porque eles são inseguros por causa desse sentimento de comparação. Então não apoio ninguém. É igual o irmão mais velho do filho pródigo, né? Sim. Criticou o novo que está chegando. Se eu entendi, ele se sente mal com a felicidade do outro. Exatamente. Meu Deus, isso é muito ruim, hein? Sente bem quando o outro vai mal. Meu Deus, isso é ser muito pequeno. Mas terrível, uma coisa que eu aprendo com o Saul é que Saul ele esqueceu, né? Quem colocou ele ali, né? E quando você esquece quem colocou você ali, você fica frágil. Você fica ali vulnerável emocionalmente. Não, eu tô aqui porque eles me colocou. Olhando pelo que o missionário falou, pastor Bruno, pastor Gustavo, a gente vê que faltou inteligência emocional em Saul. Sim. Faltou muita. Porque ele tinha que entender o seguinte, peraí, é o momento do menino, ele, né? Porque deixa ele ser feliz. Graças a Deus que Deus mandou um rapaz para me ajudar. Pior se eu tivesse que fazer tudo que ele fez. Enfrentar Golias sozinho. Você entendeu? E note que... Eu sou o rei, ninguém não vai me incomodar. Se um dia ele for de ser rei, eu passo a coroa. Não. E note que Saul admirava Davi. Pode observar. Foi ele que, quando apresentaram Davi para ele, que ele percebeu que Davi era bom, ele foi lá na casa de Jessé, pedir para Jessé levar, deixar ele levar Davi, porque ele gostou de Davi. Até o dia que essas mulheres inventou esse negócio. Aí pronto. Ciúme. Ou seja, a admiração trouxe o ciúme e o ciúme trouxe a comparação. Aí foi a derrota dele. Pastor Orlando está louquinho para falar ali. Senta aqui, pastor Orlando. Põe a cadeira, põe a cadeira aqui. Ele já está com o dedo no meio da muito, Bíblia ali. Você tem Tá muito que acrescentar aí. Isso. Que benção. Até o dia que... Rapaz, eu não tinha visto por esse lado. Quer dizer, então, que o dia que ele viu o sucesso do menino, ele se incomodou. Pai do Senhor, pastor Orlando. Pai do Senhor, pastores. Muito bom a gente estar ouvindo aí. Uma benção, estamos aprendendo bastante aí. Interessante. Você já sabia dessa? Essa passagem é muito forte, né? Saul ficou inseguro com Davi e Davi fez algo assim, mas a Bíblia também diz que Saul ele estava em falta com Deus, né? Porque a única pessoa que poderia derrubar o gigante era Saul, porque ele era o maior homem, né? O gigante era o grande e Saul era o homem mais alto do povo. Ele era o representante, ele era a pessoa. Era a função dele. Se diz que era a função dele. A missão dele ali... Então ele já vinha sabotando que nem o missionário falou. Era ele que tinha que derrubar o gigante. Mas como ele sabia que ele estava em falta, que ele estava em pecado, que ele estava em rebelião, ele estava fora, se eu for lutar com esse gigante, ele vai me matar. Porque se você está de bem com Deus, se você está na santidade, está na presença de Deus, não tem como você morrer. Se você morrer, a palavra de Deus fica invalidada. Se Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma obra, Deus te deu um projeto, você não vai morrer. Você pode enfrentar o gigante que ele não vai te matar, porque você está no caminho certo, você está na santidade, você está fazendo o que Deus quer. Se o gigante te matar, então a Bíblia comete erros. Entendeu? Se você tiver certo com Deus, é impossível você perder. Fala que se a gente perder, a palavra caiu por terra. A palavra cai por terra. Mas por que Saul não enfrentou o gigante? Porque o missionário falou, ele já estava sabotando no exercício da função. Ele sabia que estava errado diante de Deus. Ele disse, eu vou lutar com esse gigante. E o povo esperava que Saul fizesse isso. Mas quando ele viu o menino entrar, e o menino falou, eu vou lá, vou derrubar. Ele sentiu Deus nas palavras do menino. E fez uma reunião com todos os governantes ali. Ele fez uma reunião e disse, eu vou botar esse menino para lutar com o gigante. Você acha que todo mundo ficou contra Saul? Você não vai botar essa criança a lutar com esse gigante. Mas Saul entendeu na hora que Deus estava com o menino e que ele ia matar. Agora, olha que coisa impressionante. Tudo isso que nós estamos falando aqui está na lição 4, né?
Tá na lição 4, evita comparações, também fala sobre desafios, né? O obreiro não tem medo de desafios. Tem um monte de gente que é elogiando, né? E olha como é a importância do IBEM, né? As pessoas estão elogiando aqui. Só aqui no Facebook da Visão Missionária tem mais de 40 pessoas assistindo e a maioria elogiando. E olha como é importante. Às vezes a pessoa não... Ela fala assim, eu não vou fazer o IBEM porque é dificuldade, é um aplicativo, mas ela nem tentou, né? Ela nem tentou e ela já acha difícil. E tem um grupo de obreiros também que tá frustrando. É. Ele quer pregar, mas não faz o IBEM. Ô, irmãos obreiros, vamos fazer o IBEM, gente. Pode continuar. É verdade. Não, é verdade, porque aí a pessoa nem tenta. Aí agora ela vê gente e fala, nossa, que bom, que tremendo. Mas ela já era para ter aprendido isso aqui se ela já tivesse Sim. no curso, né? Entrando ali no aplicativo e fazer o curso. E é uma bênção, né? A gente vê que às vezes eu tenho obreiros que têm medo de desafios. E a lição 4 fala sobre isso. E Que veja, uma das formas de quebrar a maldição é não ter medo de desafio, né? veja que Encarar. a lealdade de Davi era tão leal ao rei, era leal ao ministério, era leal ao povo dele, que Davi na hora, a lealdade de Davi era tão poderosa que ele disse, eu vou matar o gigante, eu vou lutar. Ele foi diante do rei e falou, eu vou lutar. Ele era obstinado, né? Todo mundo via o menino e disse, esse menino está blefando. Uma Só pergunta, que o pastor rei Orlando. entendeu que Deus era na vida dele. Por conta da lealdade. Ele disse, quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante que está afrontando o Deus de Israel? Uma Quem é pergunta. ele? Davi se aproximou de Saul, matou o gigante. Há episódios, por exemplo, que a gente vê que Davi estava dentro do palácio e havia uma intimidade entre eles, até essa ocasião que o missionário fala que as mulheres elogiaram mais Davi do que Saul. A pergunta é, Saul sabia que Davi era candidato ao trono? Não, porque Não sabia. não sabia. Não sabia porque quando Deus falou com Samuel para ir ungir a Davi, Samuel disse, e se os guardas me impedirem? Aí o próprio Deus disse, diga que você está fazendo um sacrifício. Ou seja, verdade. não fale. Verdade. Não Pra fale guardar que você segredo, está né? fazendo para guardar segredo. Veja que interessante, veja gente, que interessante. Saul, ele tinha, porque o profeta falou que o reino foi tirado dele. Então ele tinha uma Deus mandou desconfiança. mentir, hein? Saul tinha uma Questão aí, hein? desconfiança. Questão pro IBEM, missionário. Pastor, Saul tinha uma desconfiança muito grande. Ele vivia atormentado, porque ele sabia que alguém ia substituir ele. E ele então achava que era Joabe. Ele ficava muito recuso a Joabe. Aí trouxeram o menino para lavar os pés dele. Aí ele dizia, menino, se tu souber o cara que quer tomar meu lugar aqui nesse reino, tu me avisa que eu vou matar. E nunca passou pela cabeça do rei Saul Que seria Davi. que o menino que lavava os pés dele, que acalmava ele, e o menino dizia, calma, rei, ninguém vai tomar o teu trono. Ele estava ali lavando os pés. Deus colocou o substituto dele para lavar os pés dele dentro do palácio Que dele. lição é Ele essa? dizia, menino, o dia que tu encontrar o cara que quer tomar o meu reino, tu me avisa que eu vou matar. E o menino estava ali, pode deixar que eu aviso o senhor, e lavando os pés dele. Porque ele era servidor de Saul, ele foi colocado para cuidar do rei. Veja só, muito forte. Deus colocou o substituto dele para cuidar dos pés Mas dele. eu acho que essa questão aí do como Deus é Samuel é maravilhoso. coisa para o senhor trazer na próxima aula do IBEM aí, hein? Isso aí precisa de uma explicação muito profunda, hein, missionário? Porque Samuel mentiu para os soldados e Deus foi com ele, que ele obedeceu a Deus. E o Sansão falou a verdade e o Espírito Santo se retirou da vida dele. Pastor Orlando complicado agora. mesmo. Pastor Orlando agora. Verdades ditas na hora errada Ele levam à olhou morte. para mim aqui e fez assim. Tiradentes morreu escartejado por causa da verdade, né? Cara, é verdade. Vê como Mas, Deus... gente, eu queria pontuar algo aqui que o pastor Orlando levantou sobre Davi e Saul. Davi, evidentemente, cometeu mais pecados que o rei Saul. Os pecados de Davi, aparentemente, na mente humana, pareciam ser mais grave do que o rei Saul. Por que Deus aceitou perdoar e dar oportunidade a Davi e não a Saul? E eu queria pontuar isso aí que o pastor Orlando falou sobre a lealdade.
Davi, ele era muito, mesmo falhando, mas ele era leal. Ele era leal a Deus, mesmo errando. Ele era leal aos seus princípios, aos seus amigos. Seus amigos, ele era amigo dos amigos. Ele era leal, ele tinha verdadeira amizade. O Saul era o cara individual, sozinho, não confiava em ninguém, não sabia trabalhar em grupo. Todo mundo era inimigo dele. Não perdia a Ele oportunidade se de prejudicar achava o outro. sozinho. Isso era perigoso. Agora, Davi não. Davi, ele era leal às amizades. Ele não é traíra, ele não era falso, ele não tinha duas caras. Quando ele se escondeu na caverna de Adulão, ali ele encontrou 400 homens que foram desprezados pela sociedade, homens que eram mal vistos pela sociedade, que também estavam endividados, todos rebentados, e eles começaram a conviver com Davi, e Davi fez deles os grandes valentes. Os valentes de Davi se tornaram homens poderosos, e homens que amavam a Davi. Davi tinha tudo para se perder com eles, né? A ponto de Davi influenciou esse povo positivamente. Positivamente. A ponto de, quando Davi sentiu falta de beber água na cisterna de Belém, Vixe, que estava rodeada pelos inimigos, né, que estava rodeada pelos homens de Saul, esses foram lá, 2 deles foram lá, entendeu? Mataram o inimigo para pegar um copo d'água para dar para Davi. É uma das passagens mais lindas desse Tanto é a lealdade e a amizade que Davi proporcionava e influenciava. Então Davi tinha esse sentimento de lealdade, de fidelidade. Ele não se via ele trair ninguém. Nem o próprio inimigo ele traía, que era Davi, que era Saul. Ele amava Saul. Ele dizia, quem vai tocar no ungido? Todo mundo percebia que Saul queria destruir Davi, e Davi teve a oportunidade para matar Saul. E ele não fazia, ele disse, quem vai tocar no ungido do Senhor e ficar inocente? Então Davi, ele era muito leal. Ele era muito leal nas amizades. E por isso que Deus viu essa característica, essas virtudes na vida de Davi. E isso fez com que Davi ganhasse o coração de Deus. O próprio Deus disse, Davi é um homem segundo o meu coração. Davi Mesmo cuidou cometendo dele. errados, cometendo atitudes erradas, pecados graves, mas Deus conhecia o coração de Davi. E Deus também conhecia o coração de Saul. Individual, não tinha amizade, entendeu? Só pensava nele, entendeu? Achava que todos eram inimigos dele. Então isso é muito perigoso, né? Então, e o diabo começou a oprimir a Saul. Quando você está individualmente, sozinho, como uma ilha, e você não sabe trabalhar em grupo, você não tem amizade, o diabo trabalha muito na sua mente. E Davi já era mais parceiro. Davi já era mais parceiro, já era mais honesto nas suas atitudes. Ele não era individual. É verdade. O senhor sabe que uma das mensagens que o senhor pregou que eu nunca mais esqueci, foi logo quando eu cheguei na Visão Missionária, foi essa, Davi na caverna de Adulão. O senhor fez essa comparação. Quando ele chegou lá, tinha homens endividados, homens desprezados, e saíram os 300 valentes. Foi numa reunião de obreiros essa mensagem. Tornaram homens leais a Davi. Foi E eu forte. penso o seguinte, ele tinha tudo para ser vencido, porque geralmente quando um sozinho vai conviver com um monte de gente descabeçado, ele tende a sucumbir, né? Mas Davi era tão obstinado na missão que Deus deu para ele que ele influenciou todas essas centenas de homens. O comportamento dele fez com que os homens encontrassem Deus, mudassem de vida. E Davi não influenciou negativamente contra Saul, pelo contrário. Não. Ele mostrou o outro lado. Quando alguns homens encontraram lá Saul dormindo, disseram, agora é a tua chance de fazer a vingança. Ele disse, não é esse espírito. Não. Nós não vamos tocar no ungido. Quer dizer, ele mesmo numa situação negativa, ele influenciou positivamente, não ensinando a rebelião para ele. Davi era tão leal que até o filho do Saul amava Davi. É verdade. Pois Era uma amizade sincera. Então Davi, ele sabia lidar com as pessoas e ele era querido. E isso deixava o rei Saul revoltado, porque Saul, ninguém gostava dele, ele era individual, não tinha amizade. Mas Davi, todo mundo gostava, ele atraía, ele tinha amizade sincera. Ele sabia fazer amigos. E isso era um dos motivos de inveja também do rei Saul. Entendeu? Por ver esse carisma de Davi. Eu fico pensando o seguinte, Saul chegou ao trono e se achou digno daquilo.
Ele disse, eu estou aqui porque eu sou bonito, porque eu sou grande. A Bíblia diz que ele não tinha nem uma unha quebrada. Eu sou perfeito. Então, meu lugar é aqui. Já Davi não, o trono não encantava Davi. Davi sabia que aquilo era resultado da misericórdia de Deus. E isso é uma lição para nós pastores. Ninguém é digno de dirigir uma igreja. Ninguém deve pegar, pôr a mão no arado achando que se eu sair daqui não tem outro que faz. Se eu sair daqui, eu quero ver o que eles vão fazer. Deus levanta 7.000 melhor do que a gente. Porque se nós estamos ali é pela misericórdia dele. Eu acho que é uma coisa que a gente não deve deixar sair do nosso coração. A gratidão por tudo que Deus tem feito e pelas oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Muito forte isso. Isso é uma coisa que nós temos que conservar para o seguinte sentido, porque quando nós perdemos essa gratidão de estarmos aqui pela misericórdia de Deus, igual eu digo isso por mim hoje, eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje. Sou bem mais novo que os pastores, mas estar aqui sentado, isso é pela misericórdia, isso aqui é porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, não porque somos alguma coisa. Então nós temos que conservar isso de uma maneira tão preciosa, porque quando nós perdemos a gratidão, nós estamos automaticamente nos sucumbindo a cair. Quando Saul deixou de ser grato por estar ali, não foi Deus que me colocou aqui, se não fosse a mão do Senhor eu não estaria aqui, Deus já começou a olhar para Saul diferente. Então qual que é o caminho para nós permanecer hoje? Gratidão. Entendeu? Entender que foi Deus que nos colocou ali. Eu falo que a gratidão é muito importante. É o poder, a fama, essas coisas cegam a pessoa, né? Saul estava cego, né? Quando a pessoa ela fica cega, ela não enxerga, né? Igual que obedecer mais, liderança. Aquele rapaz que se apaixonou, uma mocinha que se apaixonou pelo rapaz, e a família diz, olha, esse rapaz não é para você. Mas ela estava cega pelo rapaz. Quando a pessoa fica cega, ela não enxerga mais a realidade. Mas, diz que o amor é cego, né? O funcionário hoje está levantando umas questões aí. Por que vocês casaram? Me respondam. Por que vocês casaram? E aí, pastor Orlando? Pastor Gustavo. O amor é cego. O amor é cego, né? Tem uma irmã aqui perguntando, a Mi Muniz, perguntando como que ela faz para quebrar uma maldição hereditária. Depende que tipo de maldição é. Né? É verdade. Que tipo de maldição é? Primeiro tem que identificar a causa dessa maldição. Por que essa maldição entrou? Tem que identificar a causa. Existe uma causa, existe um motivo. A Bíblia diz, a maldição sem causa não virá. Se ela está vindo, é porque tem uma causa, um motivo. Deve-se remover esse motivo para fechar essa brecha e buscar a Deus. A maldição é igual ratos que andam dentro da sua casa. Existe ali uma brecha que os ratos vão entrando. Quando você aceita Jesus, você descobre que você tem que fechar a brecha. Você fechou a brecha, os ratos não entram mais dentro da sua casa. Só que existiam ratos que já entraram antes. Estavam lá dentro, ficaram presos. Ficaram presos, então você tem que também remover eles. Então você tem que pedir a revelação de Deus para quebrar essa maldição. Às vezes as pessoas aceitam Jesus, fechou a brecha, os ratos não entram mais, só que aqueles que já entraram. Por isso que existe a quebra de maldição, nada é automático. Tem que haver uma limpeza espiritual, tem que confessar pecados, tem que pedir a Deus, né, para que Deus traga à tona o que você praticou e quebrar essas maldições. Às vezes uma mágoa do pai, às vezes problemas de família, né? A maldição está muito envolvido na própria família ali, questões familiares, né? Que nós temos que entender o seguinte, que o homem ele é espírito, alma e corpo. Às vezes, quando você aceita Jesus, porque no Velho Testamento se falava muito em alma. Davi dizia, tira minha alma da prisão, minha alma está angustiada até a morte. Minha alma, porque se abate tudo, minha alma, minha alma, minha alma, minha alma. Mas quando Jesus veio e trouxe um novo nascimento, a alma desapareceu. Jesus disse que o homem ele nasce da água e do espírito. E cadê a alma? A alma sumiu dali. Quer dizer, quando você aceita Jesus, você se torna um ser espiritual. E a alma fica aniquilada. Porque antigamente as pessoas eram movidas pela alma, antes de aceitar Jesus. A alma que dirigia essas pessoas
pelo fruto da carne, né? Então, quando a pessoa se torna espiritual, ela aniquila a alma. Ou seja, ela tira a força da alma. A alma o que é? A nossa personalidade, as nossas emoções. As nossas emoções são um perigo com relação às coisas de Deus. Por exemplo, Deus fala contigo para você obedecer, para você dirigir essa congregação, para você obedecer o pastor. E o teu espírito aceita, mas se você não souber ser espiritual e a alma entrar, a alma vai colocar medo, vai colocar inveja, vai colocar um monte de sentimento ruim, entendeu? E aí você sufoca a vontade de Deus por causa dos desejos da alma, entendeu? Então, o problema é que você aceitou Jesus, o Espírito recebe o Espírito Santo, só que a alma não se converte nunca. A alma ela tem que ser ou dirigida pela carne ou dirigida pelo Espírito. A alma não se converte nunca e a carne muito menos. A Bíblia diz que a carne e o sangue não entram no reino dos céus, né? Satanás, ele não entra, o diabo não pode tocar no seu espírito, mas o diabo trabalha na esfera da alma, ele entra na alma. Então, se você não sabe humilhar a sua alma, você é uma pessoa almática, a tua alma é forte, você vai fazer a vontade da carne. O diabo trabalha na alma. O diabo quer possuir a alma da pessoa. O diabo não pode tocar no espírito do homem. Entendeu? O espírito é algo divino. Nós somos seres espirituais. Entendeu? Quando o Espírito vem, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É com o nosso espírito. Nós temos que ser seres espirituais. E humilhar o jejum, por exemplo, humilha a alma. Davi disse, jejuei para humilhar a minha alma. Quando você humilha a alma, você aniquila a força da alma, você se torna um crente espiritual. E o espírito não se move por sentimentos. Porque o sentimento está na alma. Quando você está no espírito, você não tem medo, porque o medo é da alma. Você não é covarde, porque a covardia é da alma. Você não retrocede, porque você é espiritual. Quando você deixa de ser espiritual, você tem bastante problemas dos sentimentos. Você tem medo, você é covarde, você se deixa levar, você é falso, você, entendeu? Você se deixa levar por murmuração. A tua vida cristã é um inferno, porque você é movido pela alma. Fica inseguro, né? Inseguro. Quando você é espiritual, o espírito não se move por sentimento. O espírito obedece a Deus, na risca. Então, é por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser seres espirituais. Tem que nascer da água, da palavra e do espírito, não da alma. Senhor, eu queria pontuar alguma coisa. Outra hora eu vi algumas pessoas criticando a libertação, como nós trabalhamos com o Ministério da Libertação. E eu pela uma palavra, uma passagem bíblica muito forte, fala do Ministério da Libertação que ocorre dentro do nosso... Nós entendemos que existe tudo um currículo, né? Fechar as brechas, não cometer o pecado, se arrepender, perdoar. São portas que a gente vai fechando para que essa libertação venha a ser consumada. Agora, na visão missionária, eu presenciei muitas libertações. Libertações até de pessoas que eram calças perdidas, né? A Bíblia fala de um endemoniado chamado Gadareno. Um homem que não tinha como discipular aquele homem. Aquele homem ele vivia cego, nu, sujo, se ferido com pedra. Não tinha como se alguém chegasse lá com um compêndio teológico e dissesse assim, olha, nós vimos aqui te dar um compêndio teológico para nós conseguir libertar você. Jesus não, Jesus quando entrou, pisou no território dele, os demônios já convencionaram, aqui temos nós contigo, já vieste nos atormentar, e Jesus foi lá e libertou um homem que socialmente era impossível a libertação, era um homem louco, doido, fora de si. Aquele homem foi completamente liberto, em perfeito e sã juízo, ouvia Jesus e a sua palavra. Então quer dizer que às vezes a libertação ela vai muito mais além do que aquilo que nós podemos imaginar. Vai além de uma concepção, de um estudo, né? A libertação é uma coisa muito profunda. E eu vejo aqui na visão missionária, que eu vi através das mãos do missionário, das mãos do pastor Jamil, pessoas que eram coisas irreversíveis, essas pessoas serem curadas. O endemoniado gadareno é uma figura clássica disso. Jesus entra em Gadara e os discípulos, Senhor, mas o que vamos fazer lá? Aquele rapaz era a última pessoa que aquela sociedade podia crer que ele pudesse ser liberto. E ele foi transformado, ele foi curado. Então a libertação é algo sobrenatural, né? É algo tão poderoso
E a gente não pode ter medo de falar. Esse é um dos cunhos, né, do Novo Testamento, de como que Deus age através da visão missionária. A libertação, além de ser uma coisa que a pessoa tem que se esforçar, claro, isso é certeza, mas ela, acima de tudo, é algo divino e sobrenatural. Sim. É algo divino e algo sobrenatural que vai além. Né? Como a gente crê que um paralítico anda, como a gente crê que o mundo fala, né? Que é uma coisa que foge da nossa concepção, foge do nosso entendimento. A libertação é assim, porque Gadareno ele foi liberto. Quando Jesus entrou naquela cidade, o povo da cidade veio ver o que aconteceu com os porcos, né? Que eles estavam preocupados com os porcos. Né? E foram lá tão furiosos que alguém disse, olha, um tal de Jesus entrou aqui e matou os porcos de vocês. Quando eles chegaram lá, alguém disse, não, calma aí. Nós estávamos aqui com um rapaz que conviveu há mais de 20, 30 anos, um homem que estava possuído, condenado, está aqui em sã e perfeito juízo, ouvindo a palavra de Deus. Veja, a libertação é uma coisa total, né? É uma coisa total. Como que Deus pode entrar na vida de uma pessoa e tirar uma pessoa de um estado tão negativo e levar ela para um estado tão positivo? É aquele rapaz totalmente fora de si, ele estava vestido em traje, foi até Jesus e queria ir embora com Jesus. Jesus disse, meu filho, fica aí nessa cidade, porque o tempo vai passar. O dia que o julgamento chegar, você vai ser o testemunho que um dia Jesus entrou aqui nessa terra. E veja quão grandes coisas o Senhor fez por ti e pela tua família. Ele foi completamente liberto. Como que nós não vamos valorizar o ministério da libertação? Porque os teólogos, né, esses explicadores de internet, não entendem aquilo que Deus faz aqui dentro da visão missionária. Mas isso é real e está na Bíblia. É verdade. É esse tipo de pessoa que critica assim, mas quando o negócio aperta, ele sabe onde buscar, né? Aqui na sede mesmo, a gente vê direto acontecer isso. É verdade. Entrar carro aqui, direto. Esses dias eu cheguei aqui, chegou um carro atrás de mim correndo igual um louco. E já procuraram os irmãos, eles já foram atrás de mim, um carro. Tinha 3 pessoas segurando uma mulher lá, e demoniada, possessa, e trouxeram aqui pra cima, a gente orou, expulsou. E aí quando vai conversar, eles eram crente de uma determinada igreja e... Que não queria libertação. E foi, mas por que não levou lá pro teu pastor? Foi, não, porque a gente decidiu vir aqui, porque aqui a gente sabe que expulsa demônio, né? Então as pessoas sabem onde vai buscar água, né? Que liberta, né? Porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... O que é a Bíblia? Nós estamos agora falando de palavra de Deus, né? Se o Filho vos libertar, Jesus, verdadeiramente sereis livres. O que é a libertação? É quando você não depende mais daquele problema. Eu, né, liberto do homossexualismo. Das drogas, das da drogas. bebida. Você deixa, é feita uma quebra de maldição. O que é quebra de maldição? Aquele mal nunca mais vai atingir a sua vida. Aquele trauma, aquele problema que estava em você nunca mais vai atingir, porque você foi liberto. Deus curou a tua alma, você foi liberto. Gadareno, ele foi curado, transformado, ele foi liberto, né? Ah, mas ele agora vai ficar com sequelas. Não. Quando Deus cura, quando Deus salva, quando Deus liberta, eu creio pela palavra de Deus. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Sim, mas aí também tem que ter aquela Mas veja questão. bem, pastor Orlando, Deus, se o Filho vos libertar, Jesus libertou. Agora, a questão é, a pessoa tem que permanecer liberta. Isso não depende de Jesus. Sim. Depende dela. O problema é que essas pessoas, muitas vezes, voltam a praticar, às vezes, os próprios erros do passado. Que trouxeram aquele demônio. Entendeu? Aí Ora, se volta você tudo de abrir novo. brecha, volta. A palavra de Deus é muito clara, Jesus chegou a dizer isso. Sim. Ele liberta, só que é o seguinte, se Satanás sai e quando volta vê a casa vazia, não preenchida com a verdade, com a palavra, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, o diabo volta com mais 7 e a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Então, Jesus realmente liberta, mas nada é automático. Não, A pessoa sim. tem que cuidar, tem que permanecer, tem que cuidar da sua libertação. Tem que proteger a sua libertação. Consciente a atitude das Quem já, pessoas. por exemplo, uma pessoa que se envolveu na macumba, na bruxaria, e é liberta disso, graças a Deus, Jesus libertou. Se
o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Só que ela tem que tomar cuidado, porque esses demônios não vão deixar ela em paz. Ela tem que permanecer, cuidar e manter a sua libertação. Se ela abrir brecha, esses demônios voltam. E Sim. voltam pior, para se vingar. É, Eu já vi teve muita gente que não cuidou da sua vida espiritual e o diabo entrou e destruiu essa Sim. pessoa de uma forma... Aqui em São terrível. José, eu estava pregando num culto e um rapaz que ele era babalorixá, ele foi lá no culto onde eu estava pregando, Você lembra dele? Eu lembro. lembro dele também. Foi Ele- liberto. Missionário, o dia que ele caiu dentro da igreja, Sim, eu precisou de 15 pessoas para segurar ele. Ele levantava as pessoas no sei. braço, assim, Era um macumbeiro que comia até vidros. comia vidro, É. copos de vidro, ele quebrava. Ele foi mastigava. liberto. Ele foi liberto. Ele se batizou nas águas. Ele se batizou com o Espírito Santo. Ele recebeu o dom de Deus. Ele foi a presbítero, foi a pastor, foi a professor, foi tudo. Foi uma bênção. Meu Deus. Mas com o tempo ele começou a abrir brecha novamente, abrir Foi. concessão, se envolveu com uma mulher, se envolveu com outra, começou. Hoje ele voltou a macumba. Meu Deus, hein? Hoje é Meu macumbeiro Deus. de novo. Verdade. Por quê? Você está entendendo? Foi. Cristo liberta, mas a pessoa tem que cuidar e manter-se leal, manter-se a libertação. Porque Exato. nada é automático. Entendeu? Não existe uma vez salvo, sempre salvo. Você pode perder a salvação. Não existe essa questão de predestinação. Entendeu? Se você não cuidar, o porco volta novamente à lama. Pedro, a questão, entenda, missionário. Agora, quando eu falei do demoniado gadareno, eu quis dizer que ele não tinha capacidade de escolha. O livre-arbítrio dele estava afetado. Ele estava possuído. Né? Estava Possessão, possuído. né? Não tinha como discipular, como ensinar ele. Por isso, Os religiosos diziam, Jesus era uma loucura Jesus pregar para um camarada totalmente fora de questão. Mas Jesus entrou lá e orou por ele e ele foi Jesus não liberto. pregou, ali não adiantava pregar, porque o homem estava com as suas faculdades mentais totalmente abaladas. Então Jesus entrou não para pregar, para expulsar mesmo, Pra expulsar. para libertar. Nem entendi, Depois da libertação, Jesus pregou. Tem casos que não adianta pregar. tem Agora que expulsar primeiro. é claro, se ele depois de liberto, depois de curado, ele não ouvir a voz de Deus, ele vacilar e abrir uma brecha, a maldição entra É o de que a novo. nona aula E até fala. pior, A libertação é um processo e a manutenção desse estado de livre é também um processo cotidiano. Nós estamos numa guerra espiritual, nós não podemos ceder. É o nego que se assim mesmo. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as Exato, trevas. exatamente. Então nós estamos na guerra. O senhor cita lá uma referência, se não me engano, Pedro, né? Acho que primeira de Pedro. O diabo anda ao derredor de vós procurando a quem possa tragar. Quer dizer, eu sei que ele está aí, eu não vou dar bobeira. Não vou vacilar. Né? Porque senão aquela condição antiga volta tudo de novo. Até porque se E fica pior. se fosse uma coisa única, quantas pessoas estariam na igreja? Entendeu? Quantas pessoas que, igual o caso falou agora, começou, foi liberto, foi até um pastor, daí abriu de volta a brecha e hoje voltou para o ocultismo. Eu acredito piamente que a E não foi salvação... uma brechinha, não foi uma vez que ele abriu brecha. Não, ele começou a praticar várias vezes essas brechas, e Satanás começou a perceber que ele não vigiava, até que entrou de vez. Não foi de uma noite por dia. Ninguém vai dormir um anjo e vai acordar um Sim. demônio. É verdade. Sim. É um processo para libertação, mas existe um processo para Retroceder. opressão também. Entendeu? O diabo voltar a entrar na pessoa, a pessoa foi dando lugar. Foi dando lugar, foi abrindo concessão para o erro, foi abrindo portas aqui, aí até que o diabo ele não consegue possuir diretamente. Ele primeiro influencia, depois ele oprime, ele vai se aproximando até ele entrar. Foi assim que aconteceu com Judas. Judas primeiro foi tentado trair Jesus. Né? Foi tentado, e depois a Bíblia diz que ele foi possuído. Entendeu? João 13 diz que ele foi tentado. Lucas 22 diz que o diabo já entrou em Judas. Ele cedeu à tentação de tal forma que abriu tanta brecha, cedeu à tentação que o diabo entrou. O diabo entrou e pronto. Aí Judas ficou endemoniado. Literalmente endemoniado. E essa é uma possessão perigosa, porque é possessão de crente, às vezes, que não se manifesta. Judas não se manifestava, não gritava, não babava. Estava na Santa Ceia com Jesus,
andava com Jesus, estava endemoniado. E o diabo não quis tirar ele do grupo, né, missionário? Não, e outra coisa, Jesus não libertou Judas, porque Judas cometeu o pecado de morte. Então, se a pessoa cair, se manifestar, é porque há esperança para essa pessoa. Se alguém cair na igreja, manifestar demônio, essa pessoa é uma privilegiada, porque Jesus está com interesse de salvar essa pessoa, de libertar das maldições. Então, a pessoa que cai endemoniada não é vergonhoso. Isso aí é um ato da misericórdia de Deus, que Deus quer alcançar essas pessoas. Diferente de algum crente que está endemoniado e não manifesta porque já cometeu pecado de morte e já está condenado. Que é a questão de Judas, questão de Caim. Caim era endemoniado Do próprio também. Saul. O rei Saul, entendeu? Que era demônio também, estava possesso, o rei Saul era possesso. Mas eles cometeram pecados e eram pessoas que conheciam a Deus, mas não manifestavam. Os pregadores que são endemoniados. Que falam em língua estranha, que fazem isso, que fazem aquilo, mas a gente sabe que é pelo fruto que se conhece a árvore. São pessoas possessas com o espírito do engano, que é o espírito imitador do Espírito Santo. São demônios na vida desses homens, que pensam que Deus está usando eles. Porque, veja, a possessão se deu em Judas, e Judas não saiu da igreja. Para o diabo era mais conveniente, mais lucrativo mantê-lo no grupo do que tirá-lo do grupo. E a gente aprende o que com essa lição? Tem pessoa que está possessa dentro da igreja porque o diabo entende que ele dá mais lucro dentro da igreja atrapalhando do que tirar ele para o mundo. Olha que coisa impressionante isso. É a palavra do trigo do joio. Pronto, entendeu? Bem lembrado. De dia foi o semeador, plantou o trigo, à noite veio o marido e colocou o joio. Por quê? Os joios, longe do trigo, tanto faz, tanto fez. Agora, quando ele se ajunta do trigo, aí que é o problema. Quando você vai tirar, sai joio, sai todo mundo. Sai todo o trigo junto. Entendeu? Tem muitas pessoas que estão na igreja silenciosamente, colocada pelo inimigo, pra... pelo inimigo. Mas não tem duração, problema. não tem duração, irmãos. Sim. É uma hora... Uma hora sai. A Bíblia diz: aqueles que usam de mentira não ficarão na minha casa. O próprio Deus entre juízo, Uso né? de engano, uma hora... Eu já vi muita gente aprontar dentro da igreja e hoje não estão mais. Sim. Aprontaram mesmo, bagunçaram. Se essa obra não fosse de Deus, eles tinham destruído essa igreja. Do que eles aprontaram dentro da igreja. Mas Deus é longânimo e vai deixando até um limite. O próprio Deus arranca, tira, humilha, né? Então aquele que usa de engano não ficará na minha casa, diz o Senhor no Salmo 101. Verdade. Tá bom, gente? Amém. E vamos orar, forte. não? Vamos lá. Orar? Glória a Está Deus. na hora da oração, né? Já uma e pouco já. Tá chegando uma hora já. Deixa os seus nomes para a oração. Foi boa a live, bastante temas aqui que nós levantamos. Se você quer aprender, volte desde o início desta live, ouça novamente, compartilhe essa live para que as pessoas aprendam cada vez mais os princípios direcionais da palavra do Senhor. Tá bom, gente? Vamos para a oração? Vamos para a oração. Estaremos orando por você, por sua família. Sábado nós estaremos em Campo Largo, ministrando a Santa Ceia, dia 21. No outro sábado estaremos em Cascavel também, e em Foz do Iguaçu, no dia 22. Um abraço a todos, em nome de Jesus.